Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Eu vou fazer um videozinho aqui, rapidinho, porque muita gente me pergunta e me pede para me explicar um pouco mais sobre as minhas estratégias. Então, eu não vou trazer para vocês aqui resultado, histórico, gráficos, não. Vou falar um pouquinho sobre como elas operam, um pouquinho sobre como eu criei elas, qual é a função delas, para que vocês tenham conheçam de fato as estratégias, tá? Eu vou falar aqui sobre 5 estratégias do portfólio Categati, portfólio que está lá dentro da plataforma com um tique disponível para vocês assinarem, tá? Então, vamos lá. São 5 estratégias, 3 delas de tendência, uma de volatilidade e uma de payoff abaixo de 1, que eu chamo de scalper, mas se tu quiser dizer que não é scalper, tudo bem, pode dizer que não é scalper, porque de fato ela não tem todas as características de uma estratégia de scalper, tá? Mas eu vou explicar ela e vou dizer por que eu chamo ela de scalper. Então vamos lá. Eu tenho 3 estratégias de tendência que são meus 3 amuletos, são 3 estratégias que eu não abro mão, que são 3 estratégias que eu uso desde 2019, são 3 estratégias que são de fato muito consistentes. Então, sim, é aquilo que trouxe, são as estratégias que são a base da minha metodologia, né, que me fizeram consistente, que são Ragnar, Odger e Odin, os 3 vikings, né? Pegando essas 3 estratégias, vamos lá, uma a uma. Todas as 3 são estratégias de tendência, portanto, elas precisam que tenha tendência, precisa que o mercado esteja direcional. Lembrando que eu divido o mercado em 3 partes, né? Direção, amplitude e volatilidade. Essas estratégias precisam de direção e amplitude, tá? Por quê? Por que direção? Porque o mercado tem que ter direcional, tem que ter tendência. Tem que ter amplitude, por quê? Porque são estratégias que têm payoff alto. Então elas têm payoff de 2, 13, 13,5 para 1. Portanto, precisa que o mercado se movimente. Então eu preciso de direção e amplitude. Pode ter volatilidade? Pode ter ou não, tá? Mas eu preciso de direção e amplitude. Essas estratégias, vamos lá. Agnar. Agnar tem uma taxa certa ali na casa dos 45%, um payoff, ou seja, um risco-retorno de 2 para 1. É uma estratégia que tem ajuste de stop. Quando ele bate ali 1 para 1 e o candle fecha, ele traz o stop para o zero. O stop do Ragnar sempre vai ser entre 300 a 450 pontos. Portanto, seus gains vão ser sempre entre 600 a 900 pontos. Ok? Depois vem o Odin. Tá? Eu vou deixar o Odger por último. O Odin é uma estratégia que precisa muito mais de amplitude do que todas as outras. O Ragnar é o que menos precisa de amplitude e o Odin é o que mais precisa de amplitude. Ele não depende tanto de direcionalidade, porque tem um primeiro stop um pouquinho longo, mas ele depende muito de amplitude. Então, o Odin ele tem sofrido muito no último ano, né, nos últimos 12 meses, porque o mercado contraiu. Isso fez com que eu gerasse uma atualização para ele, para eliminar esse tipo de operação nesse tipo de mercado. Então, eu criei um indicador só para ele, que eu consigo medir a volatilidade média do mercado ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, para ele entender se aquele mercado vai ter ou pode ter, está propício a ter a amplitude necessária a ele. Então isso tem eliminado algumas operações que teriam sido loss. Então tem nos salvado aí de alguns loss dentro do Odin neste mercado mais conturbado, mais travado. Quando o mercado abrir e começar a se movimentar melhor, o Odin volta a fazer suas boas operações. O Odin, ele funciona no gráfico de Renko, ele entra inicialmente com um alvo de 780 pontos e um stop de 400. Só que a cada 195 pontos que o mercado anda a seu favor, o stop sobe 195 pontos. Então ele começa com 400, vai para 205, depois vai para menos 10 pontos, ou seja, quase 0,0, né? E por último ele fica com um gain de 195. Então ele vai ajustando o stop até o stop ficar um stop gain. Neste momento é o ideal, né? Porque a gente tem, ou a gente stopa com 195 pontos de gain, ou a gente pega o alvo com 780 pontos. Tá? E o último de tendência é o robô que eu mais amo, a estratégia que eu mais amo, eu não escondo de ninguém, que é o Odger. Eu descobri recentemente que se pronuncia Edgar, né? Mas vou seguir falando Odger, porque já é o nome comum. O Odger é uma estratégia de tendência
é uma estratégia que precisa de movimento. Às vezes ela compra o que a gente pensa que é topo do dia, às vezes de fato é, mas na maior parte das vezes, para esfregar na minha cara que ele é melhor trader do que eu, ele vai lá e dá um gain. Né? Então é uma estratégia que tem que confiar. É a estratégia que mais me deu dinheiro disparado dentre todas as estratégias que eu tenho. É a estratégia que eu opero com o maior volume de contratos hoje. Então, assim, é disparado a melhor estratégia na minha concepção dentro do meu portfólio. Tá? Essa é a minha concepção. Se a gente olhar para o resultado financeiro, ela não é a melhor estratégia, mas é o carinho que eu já tenho por ela. É uma estratégia que tem um risco-retorno de 3:1. O stop dela vai sempre depender da volatilidade do mercado. Para ter ideia, hoje a gente tomou um stop, teve um gain de 550 pontos, 560 pontos por aí, e o stop era 185. Tá? Só que não é comum isso. Isso aconteceu porque a amplitude do mercado, a volatilidade do mercado, está muito baixa. É uma estratégia que precisa de amplitude também, mas ela vai se ajustando de acordo com a volatilidade do mercado, com a amplitude do mercado. Então, se o mercado tiver boas amplitudes, ele vai ter bons ganhos, né? Se o mercado com amplitudes menores, os ganhos também vão ser menores. Mas o risco retorno de 3:1, uma taxa de acerto na casa dos 40% ali também, excelente estratégia. Tem um ajuste de stop, ou seja, quando ela dá o 1:1 ali, o stop vai lá para o 0:0 também. Então, matamos as três de tendência, tenho 3 minutos para falar das outras duas. Depois vem o capitão. O capitão é uma estratégia de volatilidade. Então, ele vai sempre comprar. Ele tem um filtro que define qual é a tendência que ele vai operar. Ele tem um outro filtro que define se o mercado tem a amplitude necessária para ele. E aí, ele tem o gatilho de operação dele. Então, ele sempre vai esperar uma correção do preço. Então, vamos pensar numa compra, o mercado está subindo, subindo, subindo. Precisa cair para vir buscar ele. Ele opera com ordem do tipo limite, ou seja, com ordem na pedra, esperando o preço, né? A ordem fica aqui e o preço tem que vir cair, vai pegar ela aqui. Pegou a ordem, se o preço voltar a subir, vai lá no nosso gain, tudo certo. Se o preço voltar para baixo, ele tira o gain, traz o gain para um ponto aqui, que é definido dentro da estratégia, e ele tenta sair da operação com o menor prejuízo possível. Tá? É uma estratégia que tem uma taxa de acerto baixíssima, cerca de 30%, 30% a 35%, porém, os stops que ela toma é de 5 pontos, de 20 pontos, 30 pontos, e os gains, 480, 500, 600 pontos. Tá? Pode tomar stop também nessa proporção de 400 a 600 pontos? Pode acontecer, mas é muito raro acontecer. Show? O capitão é a estratégia que financeiramente traz mais retorno, porque faz mais operações. Todas as outras três que eu já mencionei têm um volume baixo de operações. Sequer fazem uma operação por dia. Se pegar as três juntas, vai dar uma média de 15 a 20 operações por mês. E o capitão sozinho faz 2 a 3 por dia. Tá? Então, é uma estratégia muito mais rápida, muito mais acelerada, que pelo volume de operações acaba trazendo um financeiro maior. E por último, e não menos importante, não tem nome ainda, tá? Eu tenho que ver qual é o nome que está essa estratégia, mas é a quinta estratégia que vai entrar, que eu chamo de Scalper 36. Eu era para ter visto o nome dessa estratégia. Eu mandei o nome, porque eu preciso ter um nome comercial dentro da plataforma, né? E eu chamava ela de, todas as minhas estratégias até então, eu chamava de IND e um número, que é de índice, e o número delas das minhas criações aqui. Enfim, não peguei o nome dela aqui, mas é a outra estratégia das que eu não mencionei, tá? O que acontece? Ela é a única estratégia que tem o payoff abaixo de 1. Todas as outras que eu falei para vocês, o payoff, ou seja, o risco-retorno é 2, 3, 3,5. O risco-retorno do capitão é superior a 3,5, né? O payoff dela. Então, assim, essa é a única que tem o payoff abaixo de 1. Eu, particularmente, não gosto de estratégias assim. Porém, essa é uma estratégia que vem para compor o portfólio muito bem, porque é uma estratégia que não precisa de amplitude. Muito pelo contrário, ela vai muito bem nos mercados com pouca amplitude. Então, ela encaixa muito bem com as outras estratégias. Então, eu tenho 3 estratégias de tendência e uma de volatilidade. Aí tu vai pensar assim, mas tá desproporcional isso, porque são 3 contra 1. Só que é uma que opera muito mais que as 3. Então, ela se contrapõe. Então, eu tenho igualdade entre tendência e volatilidade. E agora eu trago uma equiparidade também com estratégias com payoff.
com a relação de payoff em relação às outras. É óbvio que essa daqui não é óbvio não, né? Mas essa daqui não faz tantas operações quanto o Capitão. Tá? Ela vai ter um volume de operações parecido com as outras três, cerca de 8, 10 operações por mês, mas ela se encaixa muito bem dentro do portfólio. Ela não aumenta o drawdown do portfólio, então mantém o portfólio com a mesma margem recomendada, e ela tem um stop, né, máximo de 500 pontos e alvos ali variáveis. O alvo vai variar sempre entre 20, 50, 100, 200, 300 pontos, vai depender muito do mercado. Tá? Mas ela tem uma taxa de acerto absurdamente alta, acima de 80%. É uma estratégia que acerta muito, de fato, e nesse mercado mais trancado, como a gente está vivendo hoje, ela está voando, ela está indo muito bem, de fato. Então ela se encaixa muito bem com todas as outras, cara, então não tem o que dizer sobre ela além disso. Por que eu chamo ela de scalper? Porque normalmente ela sai no fechamento do primeiro candle, ela já dá alguém logo no fechamento do primeiro candle, eventualmente não, né, e ela fica mais tempo na operação, mas normalmente ela acaba saindo bastante rápido. Beleza? Galera, eu trouxe aqui um resumo sobre as estratégias, né, até demorou mais do que eu esperava, mas quis trazer vários detalhes para vocês aqui. Ah, Francesco, mas e os resultados, a performance? Gente, tem tudo dentro lá da OnTick. Então, só acessar o link que está aqui abaixo, tá? Que tu vai ter acesso a todas as operações, ao gráfico, fator de lucro, drawdown, mês a mês, resultado mês a mês das estratégias. Tem tudo aqui, tá? Tem tudo nesse link, então. Clica no link aqui, tu vai ver a performance. Qualquer coisa pode me chamar ali que eu te ajudo, ou deixa tua dúvida aqui nos comentários. Show! Não te esquece, cara, de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!